Então, 7 pecados capitais, já falamos para vocês por alguns domingos, como ele chegou até nós. Primeiramente era uma lista de 8, depois no Ocidente com o Papa Gregório reduziu para 7, e depois assim, ficou esses 7 que estão aí na tela: ira, gula, avareza, inveja, luxúria, preguiça e vaidade. Semana passada falamos sobre o orgulho. Falamos da queda de Lúcifer, diabo, depois adversário, Adão e Eva. Vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser igual a Deus, Torre de Babel, enfim. Falamos do primeiro pecado, que é o início de tudo, né? Que é o orgulho. E hoje, seguindo, qual que é o tema? Inveja. Esse é o tema de hoje. Vamos lá então. Enquanto o orgulho, pessoal, é olhar de cima para baixo, o orgulhoso ele olha de cima para baixo, né? O invejoso ele olha de baixo para cima. O invejoso se sente inferior. O invejoso a dor que ele tem é porque o outro é melhor que ele. É a inveja pela prosperidade do outro. Tomás de Aquino, que foi o que formalizou isso na teologia católica, ele diz que a inveja é o desgosto pelo bem alheio. É o desgosto pelo bem alheio, né? Então, outro tem, fico triste. Isso é inveja. Se eu perguntasse assim para vocês, uma pergunta assim para vocês: quem aqui se sente invejado? Não precisa levantar a mão. Invejado. Quem aqui se sente assim, por exemplo, tem alguém que me inveja? Se eu perguntar assim, tem alguém que lá na minha empresa, eu sei que ela tem interesse no meu cargo, ou na minha família, alguém de repente fica disputando comigo. Será que você responderia afirmativamente se tem alguém que te inveja? Não precisa responder, mas a segunda pergunta que eu faço é: você inveja alguém? E é interessante que quando a primeira pergunta, talvez alguém pense: realmente, eu acho que meu cunhado me inveja, eu acho que minha sogra me inveja, eu acho que o meu sócio me inveja, eu acho que o meu irmão me inveja. A gente até pensa. Agora você fala: você inveja alguém? Que é isso, pastor? Eu não, de maneira nenhuma, eu não invejo ninguém não. Será que não? Então a inveja, ela sempre está na terceira pessoa, né? Nunca na primeira, né? Sempre alguém nos inveja, mas a gente também inveja, talvez sem perceber, ou não percebendo. Quando a gente, de repente, uma pessoa que a gente já gosta, está com um carro novo, você fala: poxa, né? Ele de carro novo, eu aqui no meu já velhinho, né? Vem aquele sentimento assim, né? De por quê que ele está prosperando, né? Por que ele foi, ele recebeu uma promoção e eu não? O que ele tem que eu não tenho, né? Então esse sentimento ele é comum. Talvez a gente não admite, mas ele é comum em nossas vidas, né? Então nós estamos usando um pintor do século XV, XVI. Queria falar um pouquinho sobre esse quadro. Essa é uma obra de arte. Foi pintada com o objetivo primeiro de ser uma tampa de uma mesa, um tampão de uma mesa. Talvez alguma classe religiosa na sua época, algum convento, mosteiro tenha pedido ao Bosch fazer esse quadro, essa pintura. E é interessante, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Você pode observar que ele tem 7 gravuras, e elas estão em latim, com os nomes dos pecados: vaidade, inveja, orgulho. Estão 7 pinturas em latim. Mas se você perceber que nas pontas, nós temos 4 pinturas nas pontas do quadro, que mostra as etapas da vida do homem: morte, juízo final, inferno e paraíso. Claro que paraíso, né, a gente não crê. Até a Igreja Católica já refez essa ideia de purgatório. Mas a morte, o inferno e o paraíso é bíblico, né? E avançando ainda na cena, se você perceber no centro do quadro, é a Jesus Cristo ressuscitado, com as suas mãos feridas. E lá naquele centro
né, com linhas radiais douradas, tem uma frase em latim: cuidado, Deus vê. Né? Cuidado, Deus vê. E aí então vem ali em forma do trapézio cada pecado. Então semana passada eu já mostrei para vocês uma cena que foi do orgulho. E essa semana eu quero mostrar para vocês a cena desse quadro, que é a inveja. Tá? Então essa é a cena que o autor pintou. A obra de arte é uma coisa muito particular, né? Talvez você vai ver alguma coisa ali que eu talvez não veja. O legal de você ir num museu de artes, porque é isso, cada um tem uma percepção, né, do quadro. Talvez a sua percepção vai além da minha. Mas ali, o que eu vejo ali é um homem ali vestido de branco, com um pássaro na mão, provavelmente uma habilidade específica que ele tem ali, e um homem olhando para ele, né? Olhando para ele talvez com uma inveja, né? E ele segura um osso na mão, e tem ossos no chão, perto dos cães, porque diz que a inveja, ela consome, né? Ela destrói, ela arrasa, né? Então assim, esse é o que eu vejo. Talvez você depois pode me conversar comigo na saída e falar: pastor, tem outras coisas que eu observo. Mas eu, na minha análise, conversei até um pouco hoje à tarde com a Bel. Eu sei que tem uma pessoa ali carregando um saco, não sei bem o que é aquilo, não consigo entender, fiquei pensando. Mas de repente você pode tirar outras conclusões também desse quadro. É interessante que a gente fala de inveja. As pessoas falam hoje de sal grosso, né? O sal grosso, né? Põe o sal grosso que tira a inveja, né? Eu já fui numa casa um dia que tinha um negócio de sal grosso. Assim, eu falei, que negócio é esse, gente, né? Sal grosso, não, porque sal grosso espanta a inveja, né? Cada crendice, né, popular que as pessoas têm. Mas a gente tem mania, né, de falar assim, a gente está com um copo na mão assim, aí a gente derruba, né? Aí você fica olhando se tem alguém te olhando, né? Aí você fala, eu tiro o olho, né, meu? Parece que é a pessoa que é culpada, né, de você ter... Aconteceu isso no jantar dos namorados, né? Eu estava pegando a minha salada e atrás de mim estava o Tiago, esposo da Camila Branco, Tiago Viola. Aí eu derrubei o tomate, né, no chão. Eu olhei para ele e falei assim, eu tiro o olho, Tiago. Eu não estou olhando não, pastor, né? Então a gente tem essas manias assim, está invejando, está olhando, é como se o olho derrubasse um tomate, né? Então, enfim, é as crendices aí, né, popular. Tem a Divina Comédia, escrita por Dante. Ele fala assim, é um poema que ele fala do purgatório, e ele fala que as suas punições no purgatório é de acordo com o que você fez na terra. E ele fala que o castigo da inveja é as pessoas não poderem enxergar, é as pessoas terem os olhos furados ou vendados. Então, já que você em vida, você ficou cobiçando com seus olhos o bem dos outros, então Dante, dentro da sua poesia, ele descreve o inferno, o purgatório, como o local dos invejosos, né? E eu falei semana passada, inclusive, do orgulho também, né? Ele descreve assim no seu livro, né? Os degraus do purgatório. Quanto mais lá embaixo você está, são os piores pecados. Então o orgulho é o primeiro andar lá, é o mais perto do inferno mesmo. Então as pessoas são orgulhosas, elas carregam pedras nas suas costas para tirarem a sua altivez, o seu orgulho. E no segundo pecado, as pessoas estão cegas, elas não podem enxergar, porque elas não usaram bem essa graça da visão, né? Inclusive a gente pode falar em relação do pecado e os 5, a visão, o tato, a audição, o olfato, né? Então os olhos podem facilitar, vamos dizer assim, o pecado se não for bem usado, né? Então, se a gente pegar na história, já foi narrado, por exemplo, a inveja nos contos infantis.
quando vocês conhecem aí, muito famosa, a Branca de Neve, né, que tem uma bruxa, uma mulher muito má, que ela olha para o quadro, né, e ela, uma rainha muito maldosa, e ela fala assim: espelho, espelho meu, né, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho diz: não, você é a mais linda. Mas tem um dia que, quando a Branca de Neve completa 17 anos, que ela diz: espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? E o espelho dá aquela engasgada, né, porque ele não pode mentir. E aí o espelho fala assim: olha, você é a mais bela, mas a Branca de Neve possui mais beleza, porque ele não pode mentir. E ela fica com raiva: eu quero pegar essa Branca de Neve, né? Então as histórias dos irmãos Grimm, né? Os irmãos Grimm escreveram Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. E você vê nesses contos infantis inveja, né? Que são coisas comuns das crianças, comuns dos adultos, né? A inveja está em nós, está em nós. A inveja, gente, olha, é um pecado de comparação. A inveja é um pecado de comparação. A gente inveja quem está no mesmo nível que nós. A gente não inveja alguém distante. Por exemplo, você não inveja aquele cabelo do Neymar lá feio pra caramba, né? Até mandaram no grupo do WhatsApp já a foto do Neymar, aquele cabelo dele, né? Então, você não inveja. Por quê? Porque ele está muito distante de você. Pra você jogar bola igual o Neymar, falta muito chão ainda. Mas você inveja o seu vizinho, você inveja o seu familiar, você inveja alguém aqui da igreja. Por quê? Porque a inveja, ela é nos seus pares, ela não é algo distante. A inveja, ela acontece dentro do nosso círculo de relacionamento. Por exemplo, uma mãe, ela vai invejar uma outra mãe. Um escritor vai invejar um outro escritor. Um advogado vai invejar um outro advogado. Um pastor vai invejar quem? Um outro pastor, né? Mesmo que eu não assuma. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, se imagina chega aqui alguém para mim assim, eu termino de pregar, fala assim: pastor, eu fui lá num musical e tinha lá um violonista tocando e me levou até as alturas. Eu vou dizer: que legal, né? Agora você imagina se essa mesma pessoa chega a mim e fala assim: pastor, eu fui num culto e um pastor pregando e ele pregou e me levou nas alturas. O que esse cara tem que eu não tenho? Poxa, né? O que ele fez que eu não sei fazer? Por quê? Porque é o meu igual, né? Então a inveja, ela se dá nesse nível de comparação, daqueles que estão perto de nós, né? Invejamos aí a casa do vizinha nossa, invejamos aí o carro de um parente, invejamos um colega de trabalho. É inveja. Diz que uma vez o diabo falou assim para os seus demônios, falou assim: turma, vai naquele cara ali, nós temos que derrubar ele. Ele é muito certinho, muito perfeitinho, né? Lembra de Jó, né? Tem que derrubar ele. Aí os demônios foram. Aí os demônios foram na luxúria, o cara não caiu. Os demônios foi na ira, ele não caiu. Os demônios foi na gula, foram nas áreas e não caiu. Aí o diabo, que era o mais sagaz, dá licença, deixa eu mostrar para vocês. Aí o diabo foi no ouvido dessa pessoa, de um justo, e falou assim: ei, aquela pessoa que você mais admira acabou de ser promovido. Aí o cara assim mudou a aparência na hora, fechou a cara: não é possível. Aí os demônios: nossa, você é bom mesmo, hein, Satanás? Assim, aprendam a usar a inveja, disse o diabo para os seus funcionários.
Aprenda a usar a inveja. Então, irmãos, é certo que não é longe de nós, não. A inveja não é algo de outro planeta, de outro mundo. A inveja, ela está em nosso dia a dia, em nossa rotina. Às vezes a gente não assume, a gente não deseja. Você fala assim, que pensamento mais idiota que eu estou tendo? Que pensamento mais egoísta que eu estou tendo? Mas você pensa. Você pensa. A inveja, ela também é autodestrutiva. Sabe por que ela é autodestrutiva? Porque o invejoso, ele está triste porque alguém está feliz. É isso que o invejoso faz. Ele está triste porque alguém está feliz, porque alguém está prosperando, porque alguém está contente. Aí ele está triste. Diz uma história que um gênio da lâmpada apareceu para um sujeito invejoso e falou assim: você tem direito a um pedido, qualquer pedido, só que o seu pior inimigo vai ganhar em dobro o que você pedir. Ele pensou e falou assim: eu quero ficar cego de um olho. Por quê? Ele não aceitava talvez que o inimigo dele tivesse muitas mansões mais que ele, tivesse muito mais carros do que ele, tivesse muito mais que seja. Então ele preferiu que fosse cego de um olho para o inimigo ter 2 olhos furados. Então a inveja, ela é egoísta, ela é egocêntrica. E é interessante que ninguém inveja o suor do outro, né? A gente vê aquela pessoa com um carro novo, a gente não sabe que ele parcelou aquele carro em 60 vezes. E tem um boletim um boleto desse tamanho para pagar. A gente inveja a casa dele, a gente não sabe que ele deu um cheque predatado para 60 dias ainda para pagar a entrada daquela casa. Não sabe. Ou a gente não sabe que ele fez uma economia de anos e anos na sua vida para comprar aquele bem. Então a gente não inveja o suor, a gente inveja o bem. E é interessante que as pessoas falam assim, né? Por que você fala assim com as mãos? Porque eu tenho sangue italiano, né? Sangue italiano. Não existe sangue italiano, gente. Né? Sangue, tem o sangue A, o sangue B, o A, B e o O, só. Não tem sangue italiano. Não, por que você é vingativo? Porque eu sou escorpião. Eu sou Sagitário. Né? Então assim, como se o sangue fosse resultado de você. E a gente não sabe que aquela pessoa, para onde ela está hoje, não foi o sangue italiano, não foi o escorpião, ou não foi o Aquário, o signo dela, não. Às vezes foi muito trabalho, foi muita dedicação, foi muita renúncia, foi muita coisa que ele deixou de fazer para chegar aonde ele chegou. Para ele conquistar um concurso público, conquistar uma língua fluente, o inglês. E a gente inveja. Ai, que inveja. É inveja branca. Isso é preconceito, né, gente? Inveja branca. Tem inveja preta também? Né? Não é inveja branca, é uma inveja boa. Mas a pessoa, muitas vezes, ela passou muitas situações difíceis. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem algo interessante chamado ostracismo. É interessante isso aqui. Escute bem. Em Atenas, as pessoas que se destacavam na sociedade ocupavam cargos públicos. E tinha pessoas que ficavam por anos e anos naquelas posições. Isso causava inveja na turma. E aí eles poderiam escrever em ostraca, em pedaços de cerâmica que está ali, nome de pessoas que eles queriam ostracizar, exilar. Eles falaram assim: vamos tirar essa pessoa do nosso meio. E se tivesse 6.000 votos, aquela pessoa não fez nada, não cometeu nenhum delito, mas invejavam ele. Então
era lançado ao ostracismo social. Expulsavam ele do meio. E diz a história que um dia chegou um homem querendo voltar. E um dos grandes nomes da época, Aristides, estava ajudando na votação. E a pessoa então pegou esse pedaço de cerâmica e escreveu o nome de Aristides, e era o nome dele. Ele estava ali acompanhando. E ele pensou: por que você está votando, né? Ele não falou que era ele, né? Por que você está votando no Aristides? Sabe o que a pessoa respondeu? Olha, eu não conheço não, mas estou cansado das pessoas elogiarem ele. Escute bem. Eu não conheço ele não, mas estou cansado das pessoas elogiarem ele. Então eu quero lançá-lo para o ostracismo. Sabia que sucesso incomoda, gente? Muitas vezes. Sabia que sucesso incomoda? Sabia que se você for uma pessoa de sucesso, se você falar com pessoas erradas, elas podem até desestimular o seu crescimento? Olha essa frase, eu achei muito forte essa frase. Vamos ler juntos? A inveja nos torna apenas capazes de desprezar o admirável. A inveja nos torna apenas capazes de desprezar o admirável. Sabe? Poxa, a pessoa chega pra gente e fala uma boa notícia, e de vez a gente ficar feliz, porque isso é admirável, em vez de a gente ficar contente, em vez de a gente aplaudir, o nosso coração é tomado por inveja. Inveja. A inveja nos torna apenas capazes de desprezar o admirável. Parece que a gente fica torcendo assim para aquela pessoa cair. É maldito isso. Vou ser bem sincero para vocês aqui. O que acontece às vezes no meu campo pastoral, porque cada um de vocês aqui tem uma área. Vocês têm que pensar na área de vocês. Mas sabe que às vezes alguém chega assim para mim e fala assim: Pastor Daniel, você não sabe, a igreja tal fechou. O que vem na cabeça do pastor? Membro, pulando para cá. Sério? É maldito esse pensamento. Você pensa assim: cadê a turma que saiu de lá? Onde que eles estão? Vamos buscar essa turma. De vez em a gente ficar triste com o fechamento de uma igreja, a gente fica feliz porque vai vir membro para cá. Isso é inveja, gente. Isso é maligno. Isso é diabólico. Isso está dentro de mim. E está dentro de você. Dentro da sua área de trabalho. Dentro da sua família. É triste, mas às vezes a gente torce pela derrota das pessoas. Sem perceber. Sem perceber. A inveja nos torna apenas capazes de desprezar o admirável. Qual a diferença entre inveja, ciúme e cobiça? Interessante. O que é cobiça? Cobiça é desejar o que não te pertence. Cobiça, está lá nos mandamentos. Não cobiçarás. O que é ciúme? É querer manter o que se tem. Ciúmes, querer manter o que se tem. Ou seja, você tem uma esposa, você quer mantê-la. Você tem um namorado, uma namorada. É ciúme. E o que é inveja? É não querer que o outro tenha. É não querer que o outro tenha. Eu vou repetir. Cobiça. Desejar aquilo que não te pertence. Ciúme. Querer manter o que se tem. Inveja. Não querer que o outro tenha. Isso é inveja. Aquele filme que foi um clássico, esse filme é de... Me ajuda aí, Gilson. Esse filme foi um clássico do ano de 98. Se você já lembra dele. Seven.
Os 7 crimes capitais. A cena desse filme que fala sobre a inveja é quando o psicopata já cometeu 5 crimes e agora ele se entrega lá para o Brad Pitt e para o Morgan Freeman. Ele se entrega, só que ele fala assim: eu quero dizer onde estão os outros 2 corpos. E aí ele coloca esses atores lá numa estrada, num sol escaldante, numa estrada distante, num lugar ermo, e chega uma encomenda lá naquele lugar, e é o corpo da mulher do Brad Pitt cortado, morta. O que o psicopata queria era que agora o Brad Pitt exercitasse a ira e matasse ele, o psicopata. Mas antes de acontecer isso, o psicopata diz assim: sabe por que eu matei ela? Porque eu tenho inveja da sua família. Então o pecado da inveja era o próprio psicopata. Um filme que mostra os 7 pecados capitais, os 7 crimes capitais. Segunda parte da pregação, eu quero ir para a Bíblia. Quero citar exemplos de inveja na Bíblia. O primeiro deles, o que está escrito lá? Caim e Abel. A história de Caim e Abel, irmãos, diz que um irmão era agricultor, o outro trabalhava no campo. Abel fez o seu melhor sacrifício, levou o seu melhor sacrifício, um animal, uma ovelha, ao sacrifício. E Deus se agradou do sacrifício de Abel, porque já dizia desde o começo da Bíblia que no sangue há vida. E até Jesus Cristo, se morrer uma vez por todas, eles entregavam o sacrifício. Por isso Deus aceitou o pecado de Abel. Mas o irmão dele não gostou, o Caim. O Caim, a Bíblia diz que o semblante dele, o rosto mudou, descaiu, ficou com raiva. E ele pensou assim, ele chamou o irmão dele: vamos ao campo, né? A mentira, né? Vamos ao campo, está lá em Gênesis 4. Vamos ao campo. E lá no campo, o Caim mata Abel. E Deus fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Ele fala assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu não sei onde está meu irmão. E Deus fala: o sangue dele clama da terra por mim. E por causa da tua inveja, Caim, você vai andar por esse mundo pedindo a morte. Mas eu vou fazer uma marca em você, que as pessoas vão ver você e ninguém vai te matar. Está na Bíblia essa história de Caim e de Abel. A inveja. A inveja. Entre família. Entre 2 irmãos. Não estamos falando aqui de ninguém desconhecido, não. Irmãos. Outro personagem da Bíblia, irmãos, é o José no Egito, que foi o texto inicial que a gente leu. Foi o texto da abertura da nossa pregação. Gênesis 37. Que fala que os irmãos dele tiveram ciúmes. Outra tradução fala: os irmãos dele tiveram inveja dele. Você sabe a história de José. José é o penúltimo filho. É o 11º de 12. Mas era filho da mulher amada, da Raquel. Diz que o Jacó, o pai dele, foi o primeiro analfabeto da Bíblia. Sabia disso? Uma piadinha gospel. Ele amava a Raquel e não lia. Primeiro analfabeto. Se você não entendeu, depois eu te explico. Para quebrar o gelo, gente, para dar uma quebrada. Ele amava a Raquel e não lia. E era o filho favorito, porque era o filho da esposa favorita, da Raquel. E diz a Bíblia que não era só a mãe que era favorita, era o filho também, porque ele fez uma túnica talar, ele fez uma roupa só para ele. Sabe o que era uma túnica talar?
era uma manga bem grande, que ia até os pés e até os tornozelos. Ou seja, quem que trabalha com essa túnica? O que a túnica dizia era assim, ó, você não é para trabalhar. Você é o nosso menininho de ouro. E a Bíblia diz que os irmãos tiveram inveja. Por que que ele gosta mais? Por que que ele trata diferente? Por que ele deu um presente especial para ele? E você sabe a história. Jogaram no poço e venderam ele para uma caravana de amalequitas. Está na Bíblia. A história de José. Uma outra história também que eu me lembro sobre inveja. Me ajuda aí, Gilson. Volta um, não tem mais um antes? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó é a história do próprio pai de José. Antes, poderia até mudar da ordem, né? Agora que eu percebi, poderia ter colocado antes essa história. Quando um dia o filho primogênito era Esaú e o Jacó era o segundo filho, e tinha a bênção da primogenitura. E um dia o Esaú chega com fome e o Jacó fala assim: ei, me vende o direito por um prato de lentilhas. E o irmão com fome: que me serve esse direito? E vende. O certo, o que está em jogo é inveja. Por que que ele tem esse direito e eu não tenho? Por que que ele nasceu primeiro e eu segundo? Por que que não sou eu que tinha que ter esse direito? É inveja. Porque ele poderia muito bem, irmãos, ter dado um prato de comida para o irmão. Ué, estava com fome, eu tenho comida, eu te dou. Mas não, antes de eu te dar, me dá o direito. Porque eu invejo esse direito. Eu quero esse direito para mim. E assim aconteceu nessa história. Um outro personagem interessante, esse quadro é um quadro do filho pródigo de Rembrandt. O filho pródigo está escuro ali, não dá para você ver bem. O filho pródigo está ajoelhado aos pés do pai. O filho estava perdido, voltou para casa. Mas se tivesse essa imagem um pouco mais clara, você ia ver lá no fundo do quadro o irmão mais velho. Tem um irmão mais velho. A parábola de Lucas 15 começa assim: havia um pai que tinha 2 filhos. 2. Só que aí a gente conhece mais a história do primeiro filho. Que ele saiu, ele se envolveu com meretriz, ele gastou os seus bens, ele caiu em si, voltou para casa, o pai perdoou. A gente fica com essa parte. Mas tem o segundo filho da história. Que se você for ler o final da parábola de Lucas 15, do filho pródigo, você vai ver que o irmão fica chateado quando o pai mata um cabrito e fazemos uma festa. O filho fala assim, o filho mais velho fala: por que pai? Eu sempre te servi, pai, você nunca fez uma festa. Olha a inveja, gente. Pai, eu sempre te servi, pai, eu nunca te decepcionei, e você faz uma festa para esse teu filho, ele fala na parábola. Esse teu filho aí, que gastou os bens com meretrizes, para esse filho você faz uma festa, pai. Olha a inveja, gente. De vez de ele dizer: poxa, graças a Deus o meu irmão voltou para casa, poxa, o meu irmão estava perdido, voltou, é meu irmão. Mas não, ele fica triste. E o pai, diz a parábola, que o pai vai atrás dele. O pai conversa: filho, o teu irmão estava perdido, você já estava comigo, tudo que é meu é seu. E a parábola, irmãos, encerra com um ponto de interrogação. Não fala o final da história. Mas o que está em destaque no segundo filho é a inveja. Será que a gente não sente inveja na igreja? Por exemplo, uma pessoa desviou da igreja. E daqui a pouco ela volta para a igreja. E todo mundo fala: ô fulano, que bom que você está aqui. Aí alguém fala: poxa, eu aqui ninguém me dá bola. E ele, todo mundo agora abraça. Essa menina que estava fora, agora todo mundo beija. E eu aqui ninguém dá atenção, eu não desviei. Vou desviar então. Gente, isso é inveja, gente. Isso aí está todo dia acontecendo dentro do nosso dia a dia. Um dos exemplos mais
mais fortes, mais claros da inveja é o caso de Davi e Saul. Quando aquelas infelizes daquelas mulheres cantaram assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele ficou louco. Ele disse: o quê? Essas mulheres estão cantando isso? Que história é essa? Que Davizinho é melhor que eu? Que história é essa que Davi matou 10 milhares e eu matei 1 milhar? Isso está na Bíblia, gente. E depois dessa música maldita, diz a Bíblia que Saul passou a olhar Davi com maus olhos. Passou a olhar com maus olhos? Mas por que maus olhos? Porque uma música foi cantada? Inveja. Inveja. Por que ele está sendo adorado e eu não? Por que esse menino está crescendo tão rápido? Em último texto da noite, é o Acabe, o rei Acabe e a vinha de Nabote. Acabe e Jezabel são os piores reis da Bíblia. É um casal terrível. Jezabel perseguiu Elias e Eliseu. Eu não sei se você conhece alguém que chama Jezabel, mas eu quero te dar uma dica: não ponha o nome da sua filha de Jezabel, porque a história dessa mulher é terrível na Bíblia. Terrível. A Bíblia diz que Jezabel corrompeu o coração do marido dela. O marido falava assim: ai, meu amor, eu fui ali no vizinho, aí eu vi uma vinha, eu queria tanto aquela vinha. Aí eu falei para o vizinho assim, está na Bíblia, tá? Falei para o vizinho, para o Nabote, falei: Nabote, olha que videira bonita, do lado do meu palácio, vende para mim. Mas meu amor, ele não quis vender essa vinha. Olha Jezabel, o quê? Ele não quis vender? Deixa comigo. Jezabel era assim, gente. Jezabel era terrível. Alguns falam, tem uma pregação, se eu não me engano, daquele pastor famoso, como é o nome dele, engraçado aí na internet, Cláudio Duarte, que fala o Nabote como o banana, o marido banana, ele chama. Que a mulher botava quente e cobria o marido. Falava: você dá licença que agora eu sou rei, ela falava. E ela ia, e quebrava, e não era coisa boa não, ela ia só para fazer desgraça. E aí, gente, sabe o que ela faz, Jezabel, nessa história da vinha? O Nabote, ele fala assim: olha, eu não quero vender porque essa vinha é da minha família. Essa vinha eu ganhei dos meus pais. Isso é uma herança familiar. Só que o Acabe, ele viu aquilo, ele teve vontade daquilo, ele queria aquela vinha. E ele estava depressivo, e entra Jezabel que fala: eu resolvo. E ela contrata, está na Bíblia isso tudo, tá? Ela contrata pessoas para falarem mal de Nabote. Ela contrata pessoas para falarem mal de Nabote, e a turma leva o Nabote em praça pública, apedreja e mata o homem. E ela chega em casa e fala: pronto, meu rei, está resolvido. A vinha é sua. A vinha é sua. A inveja, gente. Poxa, ele era um rei, ele devia ter tanta terra, ele devia ter tantas opções de construção, de plantação, mas por que ele quis a de um cara que tinha só uma? Por que ele não deixou aquela vinha, já que era algo familiar? É inveja. Ter o que é do outro, querer o que é do outro, o que não lhe pertence. E quando entra na história Jezabel, fica pior a história. Estou encerrando. E sempre nós encerramos com um antídoto para o pecado. Semana passada, quem lembra qual é o antídoto do orgulho? Humildade. E o antídoto da inveja, irmãos, é o quê? É a gratidão. E aqui eu encerro.
fazendo a gente pensar se a gente pode vencer a inveja com gratidão. Em que sentido? Quando a gente ver algo que é do outro, e a gente sentir inveja, que a gente possa fazer um esforço mental, espiritual, uma reflexão de dizer, poxa, olha o tanto de coisas que eu tenho, olha o que eu já avancei no meu trabalho, olha o que eu já construí, olha que eu já andei a pé, e eu estou de carro hoje. Talvez não no carro que eu queria, mas num carro bom, que eu consigo usar. Isso é gratidão. Tem uma ilustração que eu gosto, que mostra um menino, uma pessoa olhando para um helicóptero. Ele está dentro de um carro importado e olhando para um helicóptero. Ele fala assim, um dia eu quero ter um helicóptero. Ele está dentro do seu carro conversível. Aí quem está num carro popular, olha para ele e fala assim, um dia eu quero ter um carro importado. Aí passa um ônibus, e uma pessoa no ônibus olha para o carro popular e fala, um dia eu quero ter um carro popular. Aí passa uma pessoa de bicicleta no ônibus, um dia eu quero andar de ônibus. Aí passa uma pessoa na rua andando a pé, ele fala, um dia eu quero ter uma bicicleta. Aí passa um cadeirante, como eu queria ter perna para andar. Ou seja, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais, mais, mais e mais. A gente não consegue às vezes nem comemorar nossas vitórias. A gente formou na faculdade, é o culto da formatura, é a colação de grau, nós estamos pensando no mestrado. Já vou ter que começar meu mestrado, não tem dinheiro. A gente não consegue nem agradecer. A gente não consegue. E eu quero encerrar realmente dizendo uma coisa que a gente tem que pensar. Eu fui esses dias no shopping, fui numa loja comprar uma roupa. Olha a inveja, hein, gente? Tira a inveja, hein? Fui no shopping comprar uma roupa. E a moça me atendeu muito bem na loja. Foi excelente atendimento. Ao sair da loja, ela disse assim, desculpa por qualquer coisa. Fiquei pensando assim, o que é desculpa por qualquer coisa? Como que alguém fala assim, desculpa por qualquer coisa? Né? A gente pede desculpa se a gente fez alguma coisa errada. Já viu pessoa que fica pedindo desculpa por tudo? Ah, desculpa aí, mas desculpa por quê, cara? Você não fez nada. Tem que pedir desculpa se a gente ofendeu, a gente magoou, destratou. Desculpa tem nome. E assim também, quando a gente tem que pensar em relação às bênçãos que a gente recebe. Tem um hino que fala assim, conta as muitas bênçãos. Que muitas bênçãos são essas? Bênção tem nome. O que você pode agradecer a Deus nessa noite? Ah, Deus, eu sou grato pelas muitas bênçãos. Mas quais? Me desculpa por qualquer coisa. Que desculpa do quê? O que seu coração está grato? Você tem que pensar. Vamos ver um